Esse aqui é o meu QR Code, porque eu produzo conteúdos diários sobre inteligência artificial aplicada no ambiente, principalmente no ambiente administrativo. Então é uma boa maneira dos irmãos estarem conectados, porque realmente é um assunto que muda todo dia, tem alguma coisa. E às vezes no mesmo dia tem mais de uma coisa acontecendo. Então, como eu vivo disso, estou sempre atualizado, então estou sempre postando conteúdo a respeito do assunto para os irmãos poderem acompanhar e estarem bem informados, né? Então, deixa eu me apresentar. Então, eu já falei o meu nome e a minha loja, né? Então, trazendo aí também o tríplice fraternal abraço do venerável mestre Luiz Antônio Balestieri Filho, que é o venerável da Luz e Verdade Terceira. Eu sou engenheiro de formação, eu sou graduado e pós-graduado na Universidade de São Paulo. Esse sotaque que vocês estão vendo aqui é originário mesmo de São Paulo capital. Eu vim para Joinville pela Tupi. Em 2017 eu fui transferido para Joinville e fiquei até 2022, onde eu tinha terminado já a minha pós-graduação. Eu fiz um mestrado em finanças e depois eu fiz uma pós-graduação em Big Data e Data Science, que são duas áreas bem específicas de inteligência artificial. E depois de muita aplicação lá na Tupi, eu resolvi sair da empresa, continuar em Joinville. Assim, eu demorei muito tempo para decidir se eu ia ficar em Joinville, assim, tipo uns 2 segundos. E falei, volto para São Paulo ou fico em Joinville, né? E foi uma decisão bem difícil, assim, sabe? Tipo, já decidi e fiquei. E aqui estou trabalhando com inteligência artificial. Então eu tenho uma vida pregressa que não tem nenhuma relação com inteligência artificial. Eu era executivo da indústria mesmo, eu era gerente de operações da fundição da Tupi mesmo lá, vazando metal líquido lá, fazendo bloco cabeçote aí para o mundo inteiro, na gloriosa Tupi. Nesses últimos 12 meses já dei mais de 50 palestras, cursos relacionados à inteligência artificial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também sou professor do MBA de inteligência artificial da XP Educação, esse mesmo braço financeiro, né, da XP também tem um braço educacional, que não sei se os irmãos conhecem, mas se não conhece vale a pena, é um player importante do mercado. E no ano que vem também vou participar da pós-graduação em inovação da PUC do Paraná, que vai ser um curso bem bacana também, que vai ser inaugurado aí em 2026. Bom, a semana passada eu tive a felicidade de lançar um livro, que aliás eu vou até passar para os irmãos fazerem uma degustação. Aqui, ó. Os irmãos, é um livro sobre técnicas de prompting, que não é o que eu vou falar aqui hoje, não vou nem tocar nesse assunto, que na verdade, um livro sobre como conversar com a inteligência artificial. Porque, acreditem ou não, os irmãos têm técnica para isso, não é só chegar lá e bom dia, boa tarde, me faz um planejamento aí, me entrega um e-mail, não é tão simples quanto parece, pelo menos não para um usuário que queira algo a mais desse tipo de tecnologia. Então tá aí meu livro, os irmãos que quiserem, a editora sempre me permite trazer aí meia dúzia, e como eu vou ter que ir embora rapidamente, eu deixo com o meu irmão Noronha aqui, e aí o irmão, irmão, pegou o livro, eu tenho o Pix aí que foi passado, o irmão passa o Pix, não precisa nem me passar o comprovante, já pega e faz aí, porque se aqui a gente não puder fazer isso, não sei onde vai conseguir, né? Então vamos lá, meus irmãos, eu dividi a minha apresentação. Na verdade eu vim falar para os irmãos, eu até passei lá, porque ó, status da IA no mercado de hoje em 10 gráficos. Então esse material aqui, ele é fruto de uma ampla pesquisa que eu estou sempre fazendo e atualizando sobre o que está acontecendo, né, quando eu vou falar para um público mais generalista. Não é muito a ideia hoje aqui não é uma ideia muito de aplicação, entrar no ChatGPT, entrar em outras ferramentas, é assim que faz, tal, poderia ser também. Mas a ideia aqui é pegar o que as principais publicações do mundo, da McKinsey, do MIT, de Harvard, de Yale, de Stanford, de Princeton, tudo que esses caras estão falando sobre inteligência artificial e trazer para os irmãos, porque é a realidade que a gente está vivenciando. Então eu não vou falar nada de 2040, de 2050, o que vai ser, não tenho essa pretensão. Eu vou falar do que já está acontecendo, né? Do movimento que está em curso atualmente. Então vamos lá. Então eu vou começar falando sobre a inteligência artificial generativa, que assim, inteligência artificial, gente, é como a área do direito, da medicina, da engenharia, você tem 300 tipos diferentes. É complicado falar sobre IA porque dá a impressão que ChatGPT é IA. E mas se você comprar um PlayStation às 5 horas da manhã de um domingo, certamente a sua operadora de cartão de crédito vai bloquear e vai te ligar.
E quem que vai detectar isso? Uma IA, que não é essa, é outra. Quando você terminou de assistir lá uma série na Netflix, lá um Breaking Bad, na hora que acabou, ela não deu boa noite pra você e falou assim, até amanhã. O que ela falou? Quem assistiu Breaking Bad também assistiu Prison Break, Better Call Saul, tal, que é outro tipo de IA. Se você descer no aeroporto de Los Angeles hoje e pegar um Tesla sem motorista, dirigido com IA, também é, mas não tem nada a ver com essa que eu vou falar. E aí por que eu escolhi essa daqui? Porque é essa que está revolucionando o mercado de trabalho. É essa daqui que está impactando, não lá os Tesla do Elon Musk lá em Los Angeles, mas o nosso dia a dia, o ambiente de trabalho dos locais onde os irmãos trabalham, onde os irmãos são proprietários, executivos, enfim. Então vamos lá, meus irmãos. Eu sei que não vai ser muito fácil de enxergar os gráficos, por isso que eu compartilhei com os irmãos, então para poder ver. Então, olha que interessante que é esse gráfico aqui, né? Então, para quem não está conseguindo ver direito, as organizações que admitem usar a inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio. Então, os irmãos percebam, né? O gráfico começa em 2017, vem até 2025, então é um material bem atualizado. E os irmãos percebem que de 2017 até 2022 teve uma ascensão lá, mas entrou numa estabilidade. E aí o que aconteceu? Em 30 de novembro de 2022, que fez esse boom na explosão da inteligência artificial. O que aconteceu? O que foi lançado em 30 de novembro de 2022? A OpenAI lançou o nosso querido ChatGPT. E aí essa parte mais cinza aqui, um pouquinho mais escura, mostra como que está o uso beirando os 80% das empresas e vendo, né, a curva de baixo aqui é a IA generativa, querendo mostrar que é exatamente a aplicação dela que está fazendo com que o uso da inteligência artificial esteja pegando fogo aí no mundo afora. Então, tá no tamanho. Esse aqui é o primeiro gráfico. A fonte ali, todos têm a fonte, né, para ninguém achar que eu estou falando o que eu acho, ó, uma 15, então tudo com a fonte citada. Esses outros dois gráficos aqui, eles estão mostrando duas coisas bastante interessantes. O gráfico da esquerda está mostrando também numa curva do tempo, que vai de 2019 até 2025, a capacidade desses modelos de IA generativa de lidar com tarefas complexas. O que é uma tarefa complexa? Analisar 10 planilhas ao mesmo tempo, pegar 10 PDFs com 500 páginas cada um. Enfim, tarefas que no nosso dia a dia a gente precisa de profissionais especialistas com boa formação para poder fazer uma análise. Então é isso que eles estão falando. Ó, a capacidade dos modelos de 2019 até 2025, se os irmãos conseguirem enxergar aqui, percebam que em 2020, né, porque o ChatGPT ele é o modelo 3.5 da OpenAI. E aí, obviamente, não começou com o 3.5. Tem o 3, tem o 2, tem o 1. O 1 é lá de 2016, onde eles compraram 10 mil livros, colocaram como base de informação e rodaram para ver como é que era. Gostaram tanto que americano, né? Americano é complicado, né? Por que chama OpenAI? Era um projeto onde 6 bilionários, acho que nenhum irmão foi convidado para participar aqui, não sei, se alguém foi convidado eu não sei. 6 bilionários, um deles era o Elon Musk, cada um colocou $1 bilhão. E eles fundaram a OpenAI, que era para ser uma empresa aberta à humanidade para tornar acessível o uso da inteligência artificial. Só que quando eles testaram e viram a mina de ouro que eles tinham em mãos, como bons americanos, mudaram de ideia rapidinho e transformaram numa startup que hoje vale $500 bilhões. Então o negócio é bom mesmo, né? Então eles começaram assim, e ali nem aparece no gráfico, né, o começo de tudo isso, mostrando que a capacidade de lidar com tarefa complexa era muito baixa. Mas os irmãos percebam aqui uma curva exponencial, agora chegando em 2025, por exemplo, né? Mas dá um exemplo melhor aí do que é uma tarefa complexa. Gabaritar a prova do ITA de matemática parece complexo para você ou não? Parece, né? Então, por exemplo, o modelo 4, hein? Não estou nem falando do 5, que já está rodando, aliás, já está rodando 5.1, lançaram essa semana. Eles estão sempre, né, sempre avançando, né? Até porque os concorrentes foram pegos todos de surpresa, né? Tanto a Google,
quanto a Amazon, todo mundo agora tem o seu modelo, está correndo atrás, porque a OpenAI realmente deu uma rasteira em todo mundo e virou o líder de mercado. Eu também não sei se vocês sabem, mas hoje o ChatGPT tem 700 milhões de usuários no mundo. E se você somar todos os usuários do Gemini, do Copilot, todos eles não dá 10% dos usuários do ChatGPT. Então, pra vocês terem uma ideia de como que esses caras estão podendo aí mundo afora, né? Mas o mais importante é entender que essa capacidade computacional, essa capacidade de entregar resultado de análise de verdade explodiu, principalmente agora em 2025. E não é à toa que na outra metade da minha apresentação eu vou falar sobre agentes de IA. Porque os agentes de IA vão transformar o mundo do trabalho para sempre. E assim, bem cá entre nós, assim, eu acho que vão arrebentar com o mercado de trabalho. Mas aí, quando eu chegar lá, eu vou explicar e vou dizer para os irmãos, vou mostrar o que os números já estão revelando sobre os agentes de IA, que é a tecnologia que está por detrás. Qual é? Essa daqui. Na verdade, o agente de IA nada mais é do que uma configuração montada pelos engenheiros e cientistas da computação, que junta essas inteligências artificiais e fazem com que elas, em vez de ser uma pensando aqui, eles juntam, uma está pensando junto com a outra, uma está controlando a outra, um negócio assim completamente maluco do ponto de vista de explicar e entender o que é, mas no fundo, o que está lá? Esses modelos de alta complexidade. Ó, e você vê, ó, o material é de 2025, mas isso aqui muda tanto que, por exemplo, desse modelo Claude 3.7 Sonnet já nem é mais o modelo mais top da Anthropic, né, que é uma empresa que também tem um modelo muito bom, tal. Então, para vocês irmãos verem. E o gráfico da direita é o custo para usar essa tecnologia. Então, não é à toa que no relatório eles colocaram os gráficos um do lado do outro. Porque a mensagem aqui é muito clara. A mensagem aqui é a seguinte, ó. Ao mesmo tempo que a capacidade e a complexidade das tarefas que essa IA consegue fazer explodiu, o custo desmoronou. Então esse aqui é um gráfico logarítmico que mostra o seguinte, ó, lá no longínquo janeiro de 2023, quase uma era geológica falando em termos de inteligência artificial, né? Lá no longínquo ano de 2023, se você quisesse usar por API o ChatGPT, né, que fornece esse serviço para os desenvolvedores, sua empresa ia pagar, ou você ia pagar alguma coisa como $50 1 milhão de tokens, né? Como se fosse 1 milhão de palavras, para simplificar. Você ia pagar $50 porque é barato já. Se você pensar 1 milhão de palavras, pô, 1 milhão de palavras, nem a esposa no final de semana consegue bater essa meta, né, cara? Então o negócio é, né? Algumas conseguem, né? Mas a maioria não consegue. Né? Não subestime. Toquei no ponto fraco agora. E aí os irmãos vejam o custo, lembrando que esse é um gráfico logarítmico, ou seja, a cada descida da escala divide por 10. Então olha como é que está hoje aqui, meus irmãos. Nós estamos falando do modelo Gemini, que nem é o mais barato, né? Os próprios modelos da OpenAI são muito mais baratos. Nós estamos falando de menos de 10 centavos de dólar para o mesmo 1 milhão de palavras. Então assim, está ficando cada vez mais barato. E assim, um barato que é muito barato, já não é mais assim barato, é muito barato. Você hoje tem um chatbot, você tem um bot, você até tem um agente de IA na sua empresa, gente, isso, você pode falar qualquer coisa. Não tem mão de obra, não tem quem faz, não sei, tudo certo. Agora você falar que é caro, aí nós vamos ter que tratar em loja esse assunto aí. Aí não dá, né? Vamos ter que levar para uma disciplina aqui. E aí esse outro gráfico aqui, meus irmãos, gráfico de número 3, por que eu trago ele, né? Ó, são os investimentos em 10 categorias, não, em 13 categorias de tecnologia. Ou seja, aqui à esquerda é como se eles estivessem dizendo o seguinte, ó, quanto que o mundo privado está jogando de dinheiro nas tecnologias como um todo. Aí a gente vê uma redução, né? E aí tem um monte de outro motivo, o relatório tem 500 páginas, vou deixar para o meu irmão Schneider ler lá e contar para a gente por que estão diminuindo os investimentos, mas o mais importante aqui é olhar por tecnologia aonde que o pessoal está colocando a grana de verdade. E aí quando você vê esse gráfico, aí tem um monte aqui, ó, a inteligência artificial não é à toa que ela está aqui na parte esquerda de cima. Quer dizer, no amplo espectro de tecnologias disponíveis, é na inteligência artificial que teve uma caída, mas que o negócio está numa outra proporção.
E olha que interessante como esse mundo da inteligência artificial é extremamente dinâmico. Olha os agentes de IA, é um traço, né, até 2025. Vocês podem ter certeza absoluta que nos próximos 2 ou 3 anos esse cara aqui vai pular lá para cima. Por quê? Porque ele é a aplicação mais visível da inteligência artificial e principalmente no nosso ambiente de trabalho. Então esses gráficos que estão mostrando o pessoal está jogando a grana pesada na inteligência artificial. E aí esse outro gráfico mostra o seguinte: tá bom, Masa, legal, gostei, mas o que esse negócio entrega de fato, né? Você falou de tarefas complexas, eu ainda estou achando isso pouco palpável para o meu negócio, né? O que essa IA generativa realmente entrega? E aí a pesquisa lá da McKinsey foi o seguinte, ó, o que ela ajuda mais? Aí ela ranqueou, fez um paretão aqui, né? Então, ó, ajuda na confecção de construção de documentos, isso que a gente já está bem acostumado de ver ela fazer contrato, de gerar documentação em uma velocidade muito grande, mas muito mais do que isso, marketing personalizado. Então, por exemplo, hoje, não sei que empresa de algum irmão aqui tem um Salesforce da vida, por exemplo, não faz o menor sentido você se comunicar com o seu cliente, assim, caro ou a cliente ou a, né, de passar uma mensagem genérica, e nem para o seu cliente, para a pessoa física também. Por quê? Porque essa tecnologia permite a ultra personalização do conteúdo. Ou seja, você consegue conversar com o seu cliente citando o caso dele. Em vez de mandar uma mensagem genérica, você dizer, olha que fulano de tal, a gente fez esse negócio, passei 6 meses na PX, na motorista PX, ajudando eles a implantar IA, e a gente fez um trabalho bem bacana lá, onde a gente se comunicava com as transportadoras, né, porque a PX é como se fosse uma Uber, só que junta o motorista de caminhão com a transportadora, onde a gente se comunicava com as transportadoras de maneira totalmente personalizada via Salesforce com a IA generativa. A gente conversava com as pessoas e elas achavam que a gente estava fazendo uma conversa totalmente única com elas. Por quê? Porque a IA tem essa capacidade de diferenciar os clientes e tratá-los de maneira totalmente personalizada. Então, resumo de documento, criação de imagem e vídeo. Então, por exemplo, eu trabalhei um pouquinho lá na PX, eles faziam os vídeos como os maias e os incas, sabe? Vocês já ouviram falar como é que fazia lá na época dos maias e dos incas? Você contratava uma equipe, aí os caras iam lá, filmavam, custava uma fortuna, demorava 1 mês para editar, e quando você recebia, mas a camisa do cara é verde, não podia ser amarela? E aí tinha que fazer todo mundo, gravar de novo, não sei o que. Agora você cria com inteligência artificial, nesses modelos VO3, no Sora, que tem dentro do ChatGPT, você cria os caras carregando o caminhão, descarregando o caminhão, e não parece que é feito com inteligência artificial. E você demora muito para fazer um vídeo desse, assim, tipo uns 3 minutos. Ah, mas ficou uma merda, quero arrumar. Ah, mais 1 minutinho você arruma ele. E o custo? Ridiculamente baixo. O que mais que ela entrega? E aqui o negócio começa a ficar forte, hein? Identificação de tendência e necessidade de cliente. Ou seja, essa tecnologia tem capacidade de pegar suas planilhas de Excel, seus documentos, seus e-mails, juntar tudo isso aí. E como no fundo ela é um modelo de machine learning, que é um modelo preditivo, ele tem, assim, com alguma moderação, né, também não é, mas assim, com alguma limitação, mas consegue te ajudar a identificar tendências, né, consegue te ajudar a identificar necessidades, aquelas que você tem que ter uma equipe de analistas para fazer, essa tecnologia entrega, e entrega muito bem, inclusive. Aí uso de chatbot para comunicação, isso a gente vai ver cada vez mais, identificação de tendências do mercado, anomalias, alguém que trabalha com manutenção, por exemplo, aqui, pô, você pegar os dados que as máquinas estão gerando e pedir para o ChatGPT fazer uma análise para tentar fazer uma predição da próxima parada, eu vou falar, ó, o negócio é poderoso. Não é a mãe de Ná, né? Saudosa mãe de Ná, que Deus a tem em bom lugar, né? Não é a saudosa mãe de Ná, mas que ajuda bastante. Ou seja, aqui são alguns dos entregáveis dessa tecnologia. Os irmãos veem que é business. Né? Porque a gente fica vendo no Instagram, no TikTok, aquela zoeirada toda com a IA, a gente fica achando que é uma puta de uma besteirada no fundo, e no fundo faz aquilo também, mas ó, aqui, ó, tudo isso aqui é negócio. Que hora essa, mano? Você não tá me avisando, mano. Deve ser 1h30, já você não me falou nenhuma vez ainda. Obrigado. E aí esse aqui é o gráfico proibido para mostrar para os CEOs das empresas, né? Porque qual que é o resultado que esse negócio dá? Tá bom, é legal, você falou lá que é tarefa complexa, eu vi algumas das descrições que você trouxe, estou gostando, mas na real, o que esse negócio entrega de verdade lá na última linha lá do resultado? Isso aqui, ó.
Então, o que essa empresa de consultoria fez? Ela pegou o mesmo trabalho e deu para uma equipe usando IA e para uma outra equipe não usando IA. Simples assim, foi o exercício que eles fizeram. E aí eles compararam com esses 3 vetores aqui a diferença de quem usou IA e de quem não usou. Aí eu não sei, ó, meu querido irmão Didi, que trabalha, né, tem uma empresa de engenharia. O irmão gostaria de, a um custo ridículo, e de uma semana para outra aumentar a produtividade do time em 12%? Acho que sim, né? Pelo menos lá na Tupi, se eu falasse isso aí, os caras me pegavam, acho que, né, já me arrancavam de casa para ir fazer acontecer. Velocidade de entrega, 25% mais rápido. Será que para uma empresa que o mercado demora 4 semanas para entregar um orçamento, uma empresa demorar 3 é vantagem competitiva ou não é? Claro que sim. Tá aqui, ó, velocidade. E olha isso aqui, ó, 40% a mais na qualidade. Dando palestras e cursos nas empresas aí, por mundo afora aí, não mundo não, né? Aqui na região, em alguns lugares, eu vejo profissionais sêniors desmotivados, porque tá com dificuldade de ter mão de obra, e aí eles têm que fazer o papel do júnior. Aí você vai numa equipe de contabilidade, você tem aqueles puta analista bom, que tem que ficar fazendo serviço besta, porque não consegue repor com qualidade. E aí, em vez de você estar pagando um bom salário para um funcionário sênior, você está usando o seu funcionário sênior para fazer atividade de júnior. Aí a solução aqui, ó, uma ferramenta que melhora em 40% a qualidade. Ou seja, você vai conseguir destinar o seu funcionário sênior para ele realmente agregar o valor que você está pagando por ele. E não para ele ficar fazendo atividade corrigindo português de texto de estagiário, de analista júnior. Então, esses 3 resultados aqui me parecem bastante portentosos se você pensar na rapidez em que você atinge e principalmente com o custo ridiculamente baixo para você chegar num negócio desse daqui. Bom, então eu cheguei na metade da apresentação, onde eu quis mostrar para os irmãos que a revolução tecnológica dentro da inteligência artificial está embasada na IA generativa. E aí por que IA generativa, né? Porque ela cria conteúdo novo. Se você fizer a mesma pergunta para o ChatGPT todo dia ele vai te entregar uma resposta diferente. Aliás, eu pedi para os irmãos, cada um aqui, ó, todo mundo abre aí quem tiver o ChatGPT, a gente fizer a mesma pergunta, ele vai dar respostas diferentes. Por quê? Porque ele leva em consideração o contexto, o histórico das suas conversas, o que você personalizou, e além de tudo, ele gera conteúdo novo. É por isso, generativa, vem do inglês generate, ou seja, ela sempre vai gerar conteúdo novo. E o que significa isso na prática? Significa que ela não vai lá e copia e cola de algum lugar e te entrega. Por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo nas palestras e falo assim, imagina que você chega para uma IA e fala assim, ó, eu quero uma foto de um cachorro aí, sei lá, qualquer produto que você queira, vamos falar de um cachorro que fica fácil de entender. Ou de um gato, vamos falar de um gato. Aí você chega lá no Gemini, por exemplo, e fala assim, cria um gato para mim aí. O que ela vai fazer? Ela não vai te entregar um gato siamês, ela não vai te entregar um gato angorá, ela não vai te entregar um gato persa. Que gato que ela vai entregar? Ela vai na base de dados dela, pegar todos os gatos que ela tiver, fazer um pareto dos gatos, né, do mais provável para o menos improvável, vai pegar o primeiro cara do pareto e vai te entregar um gato médio. Ela fala, mas que gato médio, tá louco? É, um gato médio. Pode fazer o teste aí quando você chegar em casa, hoje à noite, ou no serviço, pede lá um gato para você ver que gato que vai aparecer. E por que eu dou esse exemplo? Porque quando você pede um contrato, se você falar, me dá um contrato, é o gato médio que você vai receber. Ah, é um contrato de locação de apartamento em Joinville. Ah, o gato médio é bem diferente. Por isso que eu escrevi esse livro que está rodando aí, Técnica de Prompt. Que se você não disser o que você quer, ela sempre vai fazer uma conta e vai te entregar um resultado médio. Aí depois não adianta ser fanfarrão e falar mal da IA, né? Se ChatGPT não funciona, entrega as respostas tudo errado. Não entrega as respostas tudo errado. É que você que estava querendo um contrato de locação de imóvel residencial em Joinville, você foi lá e pediu um contrato. Ela foi lá e te entregou o gato médio. Você pediu o gato siamês, né? Você queria o gato siamês, só que você pediu para ela te entregar um gato. E como ela é um modelo probabilístico e estatístico, ela não vai no gato menos provável, no gato menos estatisticamente menos possível, ela vai no gato médio. É por isso que a gente recebe às vezes umas coisas esquisitas. Mas vamos voltar para os agentes. O que são os agentes? Então os agentes é pegar essa tecnologia
e fazê-la ser automática com autonomia. Nossa, como assim com autonomia? Por exemplo, ó, já dá para fazer isso no ChatGPT e funciona muito bacana. Chega no ChatGPT e coloca assim, ó, ChatGPT, aciona o modo agente e coloca assim, ChatGPT, entra no meu Drive e na pasta tal, procura os arquivos jurídicos lá e descobre para mim quais são as pendências que estão abertas, em nome de quem e qual que é o prazo se está vencido ou não. Então você imagina um drive com 200 documentos e 5 ou 6 são o que te interessa. Em vez de você ficar lá e procurando, você bota o agente para fazer isso, ele vai lá e identifica. Aí você fala, pô, legal. Não, mas não é só isso. Faz o seguinte, pega isso aí, resume, coloca, abre o meu e-mail, coloca um texto no e-mail e manda para mim, pro Didi e pro Noronha. E ele manda, sozinho. Ah, mas não é só isso. Entra na minha agenda e vê na próxima terça-feira qual que é o primeiro horário livre que eu tenho a partir das 8 da manhã, 15 minutos, e já marca na minha agenda para mim, com o Noronha e com o Didi, para a gente fazer uma reunião sobre esses temas aí. Ele faz isso. Isso é um agente de IA. Você dá uma missão e ele te entrega de ponta a ponta, sozinho. Então vamos ver como é que está esse assunto aí mundo afora. Porque eu sei que o cara no Instagram aparece no seu feed e você fica desesperado, porque parece que o mundo inteiro está rodando isso, só você que não está fazendo a sua empresa. Mentira! E esse gráfico aqui, ó, da Capgemini, é a maior prova disso, né? Porque, ó, o que eles estão mostrando aqui, ó? O entendimento das organizações a respeito dos agentes de IA. Eles saem entrevistando gente no mundo inteiro, empresas, e vamos ver o que o pessoal entende. Então ele está falando assim, ó, que tem um claro entendimento sobre o que são os agentes de IA. 34%. Não está dizendo que aplicou, que está dando resultado, não, ele só perguntou assim, você sabe o que é? Você entende exatamente o que é um agente de IA? Então você vê, na pesquisa deles, 34% dos entrevistados disseram que sabe. Agora, será que estão aplicando? A adoção corrente, né, atual dos agentes de IA. Capgemini, abril de 2025. Dado quentíssimo. 2% implantado em escala, ou seja, dando resultado. E o guru do Instagram entra na sua tela para te deixar desesperado para vender curso, que só a sua empresa não está rodando com agente de IA. Tudo mentira, ninguém está fazendo esse negócio ainda, mas não é porque não é bom, é porque está começando, é difícil de fazer, não é um negócio tão simples quanto parece, está ficando cada vez mais, mas não é tão trivial assim. E olha a pesquisa dos caras, 2% das empresas realmente estão usando e implantando agente de IA. E aí qual que é a boa notícia? Gente, isso está só começando. Não se sinta nem um pouco defasado, desatualizado, triste, deprimido e fazendo parecer que só você não está fazendo, ninguém está fazendo. Mas o negócio está mostrando, se você olhar o gráfico, né, e depois eu peço para os irmãos analisarem esse material e olharem com mais carinho, vocês vão ver que tá bom, implementado com escala só 2%, mas se você for rodando aqui o gráfico, você vai ver, ó, 12% com escala parcial, 23% fazendo alguns casos iniciais. O que está querendo dizer esse gráfico? O pessoal está se mexendo. Tá bom, não está agora, não estou implantando, mas já estão fazendo alguma coisa, estão entendendo a tecnologia, estão vendo como é que integra com o sistema, como é que integra com o CRM, como é que integra com o ERP, se integra, se não integra, quem que vai fazer isso aí, eu tenho gente no time, não tenho, ou seja, as empresas estão se movimentando. E aí que eu acho que esse que é o momento, nós estamos no momento ainda de, olha, então tá bom, então não sei o que é, eu tenho pouca informação, mas eu estou no momento de entrar nisso aí sem prejuízo nenhum. O que eu não posso fazer é deixar isso para daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos, esse gráfico aqui vai ser absurdamente diferente. Por quê? Porque dá resultado e é muito barato. Aí, esse outro gráfico aqui. Esses gráficos tem que ficar 15 minutos em cada um para conseguir, né, olhar e falar, o que esse gráfico está querendo dizer? Depois, se os irmãos tiverem interesse também em receber, porque eu tenho esses relatórios, se os irmãos Amasa, quero ler esse relatório, tem 500 páginas lá, só me mandar uma mensagem aí, eu encaminho os PDF para os irmãos sem problema. Se tiver estômago para ler, o que esse gráfico está mostrando? As unidades de negócio dentro da empresa, que é esperado que os agentes de IA atuem em pelo menos uma área, né?
Então isso aqui é achismo, tá, pessoal? Isso aqui é perguntar a opinião de executivo e ele dizer o que acha. Então não leva isso daqui como alguns outros gráficos que são mais científicos, isso aqui é achismo. Mas por que eu trouxe o achismo? Porque eles estão dizendo o seguinte, ó, quanto que a gente acha que no próximo ano, ou nos próximos 3 anos, os agentes vão estar dentro dessas áreas? Eu trouxe para os irmãos olharem, porque eu estou interessado naquela coluna da esquerda ali. Percebe que não tem nenhuma área incólume. Isso aqui não é para o marketing somente. Isso aqui não é para a área comercial somente. Isso aqui não é para o RH, isso aqui é para aquela toda a turma. É claro que o impacto, absurdamente, óbvio que quem está lá na frente, suporte e atendimento ao cliente. Porque é óbvio que os agentes de A, a primeira coisa que eles vão morder e já estão mordendo é o contato com os clientes. E falta isso aqui, ó, para em português estar perfeito. Eu já diria que a gente já recebe umas ligações que para você identificar que é o Maiá que está falando com você já não está tão fácil quanto estava, sei lá, 6 meses atrás, por exemplo. Em inglês já é perfeito. Aí você fala, mas por que em inglês? Porque a base de treinamento delas é muito maior em inglês. Então a gente tem que entender que IA, ela vai entregar um resultado melhor quanto maior a base de dados que ela tiver. Então se eu tenho mais dados, ela entrega um resultado melhor. Então como tem muito mais conteúdo em inglês já está perfeito. Se você estiver nos Estados Unidos lá, se estiver lá num hotel, se fizer uma ligação, é uma IA, eu garanto para você que é. E no Brasil eu não dou mais 6 meses, 1 ano no máximo, para praticamente todas as ligações que a gente vai fazer de prospecção ou de recepção de cliente que seja uma inteligência artificial. E essa não é a minha opinião somente, como os irmãos estão vendo aqui, né? É o cara que está ali na frente. A área de TI, que é uma pancada para quem é de TI, né? Porque dá uma impressão de traição da IA, né? Porque os caras desenvolveram um negócio que no fundo também afeta o trabalho do próprio desenvolvedor, né? E aí se os irmãos forem atrás disso, quiserem se informar, tem umas IAs aí fazendo loucura em termos de desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de software. Não estou dizendo que o dev não vai mais ser importante, mas o negócio tá, ó, e olha, é o cara que está em segundo da lista lá, não sou nem só eu que acho. Aí ó, vendas, operações, comunicação e marketing, desenvolvimento de produto, financeiro, manufatura, logística, recursos humanos, gerenciamento de risco, estratégia, jurídico e sustentabilidade. Sobrou alguma área da empresa ou não? Percebe do que a gente está falando, irmãos? E por que eu comecei falando meio apocalíptico? Que eu até estou pensando no próximo livro que eu vou escrever sobre isso, assim, sabe? Esse impacto que os agentes de IA vão trazer. Pode falar palavrão, produção? Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Porque aí, irmãos, tá aqui, ó. Tá bom? De novo, num maior grau ou num menor grau, tá bom? Mas percebe que é a primeira vez que uma revolução industrial entra no escritório. Certo? Primeira revolução industrial. Máquina a vapor lá na Inglaterra. Pegou, né, o tear mecânico, pegou um emprego lá dos costureiros, não sei o que, passou batido para nós aí, né? Os maçons da época não deviam estar muito preocupados com isso. Aí nós íamos nascer ainda, né? 1707 mais ou menos, enfim, estavam lá discutindo onde é que ia ser lá. Segunda Revolução Industrial, Ford, o que fez lá? Automação, a ultra especialização do posto de trabalho. Onde é que está essa revolução? No chão de fábrica, certo? Não afetou lá os irmãos da época, né? Os maçons lá da época estavam botando dinheiro no bolso lá, certo? Aí, terceira revolução industrial. Mecanização, automação, robotização, década de 80, 90, 2000, alguns até hoje, inclusive. Onde é que pegou isso aí? Chão de fábrica de novo. Didi ganhou bilhões de dólares ali, ó. Já ganhou milhões de dólares ali já. Agora, a quarta revolução industrial. Que, pelo amor de Deus, não fala que é a quinta. Tem gente lá que fala que é a quinta. Não é a quinta, não tem a quarta. A quarta é essa aqui. Tá entrando onde? Nos escritórios. Do assistente ao presidente da empresa. Já tem empresa sendo rodada na Ásia com o CEO sendo uma inteligência artificial. E dá resultado melhor que o humano. Quem já viu esse estudo aí, é só pesquisar na internet. Gráfico 9. Esse é foda. A McKinsey fez um trabalho num banco de varejo, começou lá do zero e reportou os ganhos. 3 etapas. Aqui, usou o ChatGPT, vamos dizer assim, ó. Redução do tempo de resolução
dos problemas. Imagina, a pessoa liga no banco e quer resolver o problema. Então eles medem o tempo de resolução. Quanto tempo demora para resolver o problema do cliente? Usando o ChatGPT lá, eles estavam lá no primeiro projeto. Redução de 5 a 10%. Bate com aqueles 10% que eu mostrei para vocês da IA generativa. Aí eles continuaram lá. E aí eles pegaram os agentes e começaram a implantar em pontos na empresa. Não mexeram no processo inteiro. Pega um processo que tem 50 atividades, na 1, na 7, na 11, na 23, na 34. Tempo de resolução, 20 a 40%. Aí os caras da empresa gostaram, do banco, né? Banco ainda, né? Falou assim, gostamos desse negócio aí. Nós vamos reinventar a área. Arranca todo mundo, ou todo mundo que der, e bota os agentes. Você acha que eles estão gostando do resultado dos agentes de IA? Não. Assim, gente, a revolução que isso vai trazer, tá aí, ó. Não é 2040, 2080, talvez, se... Gente, tá aqui, ó. Isso é resultado medido. Quem quiser o relatório, é só me pedir por WhatsApp. Você que é nosso estado, irmão? Não. E para finalizar a minha apresentação e terminar por hoje, mais um exemplo da própria McKinsey, dentro desse mesmo banco. Na verdade não é que é o mesmo, eles estão explicando aqui aquele ganho gigante mais à direita de 60% a 90%, o que eles fizeram? Então você imagina aqui, ó, eles estavam dizendo como que era o trabalho desse gerente de relacionamento, de alguém que cuidava desse atendimento. Então, performava a tarefa manual, fazia a extração de dados como os maias e os incas faziam, vai lá olhar se tem dado, faz análise de dados e dá o rating lá para o cliente. Então pegou um processo. Aí eles reinventaram o processo com o agente. A pessoa sai e vira um supervisor de agente, quem faz o serviço são os agentes. A pessoa que fazia o serviço supervisiona o agente. Quem está trabalhando? Todo mundo, mas é o agente que está fazendo. Então, impacto aqui na produtividade de 20% a 60%, decisões mais rápidas. Esse aqui é o futuro. Olha aqui, e não é 2040 não, isso aqui é 2, 3 anos, 5 anos no máximo. É isso que vai acontecer. Os profissionais vão virar supervisores de agente de inteligência artificial. A IA trabalha e a gente fica vendo se ela não está fazendo merda, e quando ela fizer a gente vai lá e dá uma ajustadinha e fica olhando. Aí está dando uma ajustadinha, mas quem vai trabalhar são os agentes de IA. É isso, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Uma visão que eu sei que é uma visão até um pouco dura, mas que é a realidade. Não dá pra vir aqui passar pano e dizer que não, pessoal, fica tranquilo aí, se daqui 10 anos vocês resolverem trabalhar com IA, tá no tempo certo. Não tá, é agora, o negócio é agora. É isso, meus irmãos, obrigado.